Moçada, hoje é o aniversário do revival de uma lenda. Happy birthday to you, Seventh Star. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, seu peso no dia chegando para pôr muito mais peso em sua vida. E como faço sempre, antes de entrarmos no assunto de hoje, peço para você que ainda não fez sua inscrição que o faça. Vai lá, se inscreve no canal, deixa lá o seu like, para que nós consigamos aí continuar a fazer os vídeos pesados que nós fazemos aqui, beleza? Moçada, e hoje nós inauguramos os aniversários de 2026. Hoje é o aniversário de 40 anos, portanto, um Clube dos 40, disco lançado em 28 de janeiro de 1986. E trata-se desta coisa impressionante que eu tenho aqui. Olha só. Black Sabbath featuring Tony Iommi, Seventh Star. Por que eu falei revival de uma lenda? Revival por quê? O Black Sabbath não acabou. Não. Quer dizer, na época, né? Acabou agora, porque, bom, vocês sabem, né? Dizem também que acabou, né? Vamos ver até quando. Mas acontece que nessa época aqui, o Black Sabbath quase acabou e estava meio sumidão e ninguém dava mais nada pela continuidade do grupo. Então, quando o Tony Iommi lançou esse disco, que o Tony Iommi lançou, tá? Não vou falar nem em Black Sabbath no primeiro momento, depois eu explico para vocês, já na sequência. Quando ele lançou isso aqui, foi um revival da banda. Por quê, moçada? Porque, olha, o Black Sabbath, em 83, tinha lançado Born Again, né? Com Ian Gillan nos vocais e com os outros três da formação original, né? Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward. Aí depois o Bill Ward já saiu pra turnê, mas entrou o BFB, tudo bem, beleza, tal, mas no final da turnê foram embora Ian Gillan, que voltou pro Deep Purple, e o BFB também, o batera da Electric Light Orchestra, que só foi quebrar um galho lá pros seus amigos lá do Black Sabbath na turnê, né? E Tony Iommi e Geezer Butler ficaram sem vocal e sem baterista. A bateria não era tanto problema, porque tinha o Bill Ward que eles podiam contar, tinha o Bev Beavan que eles podiam contar, tinha uns caras aí meio... não era tão difícil de arrumar. Eles, então, foram primeiro atrás do vocalista, que estava meio complicado, e eles fizeram várias tentativas por bastante tempo e nada deu certo. Muitos caras chegaram a ser anunciados, muitas tentativas, muito se falou, muito disse pra cá, não disse pra lá, e a verdade é que nada virou, né? Tem um vídeo aqui no canal que fala dos vocalistas do Black Sabbath, onde nós contamos essa história dessa época aí. Se você ainda não assistiu, esse vídeo tá bem legal, dá uma conferidinha lá. Mas estou só refazendo aqui então para explicar o contexto do que eu falei lá do Revival. E nessas idas e vindas aí então, né, que idas e vindas, as não vindas, né, do vocal, o Geezer Butler acabou se enchendo e foi embora, e o Tony Iommi ficou sozinho. E aí o Tony Iommi ficou meio cansado também de tudo isso, né? Os problemas que se arrastavam lá desde a saída do Ozzy, porque entrou o Dio, mas aí tem um problema com o Dio e tudo mais, né? O Tony Iommi resolveu lançar um disco solo. Ele arrumou uns músicos, que nós vamos falar aqui, e acertou com a gravadora para lançar o disco solo. Porém, lá nos 45 do segundo tempo, ele chegou à conclusão que a banda era muito boa, que o material era muito bom, e que ele tinha um nome muito forte na mão, e todo o direito para usá-lo. Então ele chegou para os caras e falou assim, ó, disco solo nada, nós somos o Black Sabbath. E o disco vai sair com o nome de Black Sabbath. É claro que a gravadora refutou um pouco, porque já estava até anunciado um disco solo, babá, então como é que vai ser, como é que não vai ser? Acabou saindo, mas praticamente as duas coisas. Por isso que ele tem aqui na capa, ó. Só a foto do Tony Iommi, tá? Vocês estão vendo aí. E ó, Black Sabbath, Seventh Star, featuring Tony Iommi. Beleza? Então, até hoje fica essa dicotomia aí, essa discussão aí. Alguns dizem que esse disco não é do Black Sabbath, é um disco solo do Tony Iommi. Outros dizem que o disco é do Black Sabbath. Olha, na minha opinião, é um disco do Black Sabbath, tá? Porque depois seguiu essa turnê, na turnê teve músicas do Black Sabbath, trocou de vocalista depois da turnê, mas o Tony Iommi manteve essa formação para o próximo disco do Black Sabbath, que aí não teve nada de feature de ninguém, era
o Black Sabbath mesmo. Então, para mim, é um disco do Black Sabbath. Alguns chamam de disco solo, mas chamem como quiserem. O que interessa é que isso aqui é um petardo maravilhoso, um grande clássico do heavy metal da metade da profícua e maravilhosa década de 80. O Black Sabbath, que vinha produzindo pouco na época, né? Produziu em 81. Em 80, o Heaven and Hell. Em 81, o Mob Rules, até aí tudo bem, né? Em 82, o Live Evil. 80, já teve problemas aí com o Dio. 83, o Born Again. E aí ficou 84, 85 sem nada. O que preocupou muito, e sem músicos, inclusive, né? O que preocupou muito seus fãs. Então, 86, isso aqui foi uma luz no fim do túnel. Por isso que eu falo para vocês, o revival da grande lenda aqui. Esse disco aqui foi um alento muito grande. E o disco é muito bom. Moçada, facilmente colocado entre os melhores da carreira da banda. E a banda, hein? Bom, como eu falei para vocês, o Tony Iommi estava sozinho aqui, como remanescente da formação original, né? Então, o grande mestre, dono da bola, Riff Master, Tony Iommi nas guitarras. Havia outros dois músicos, né, da restante da banda, dois músicos experientes e dois músicos novos. Então, os dois músicos mais novos, um deles é o Eric Singer, o baterista. Esse mesmo que depois ficou famosíssimo tocando no Kiss, mas na época não era tão famoso assim. Ele já havia tocado com Alice Cooper, já havia tocado na banda da Lita Ford. Aliás, ele tocava na banda da Lita Ford na época, e o Tony Iommi estava tendo um caso com a Lita Ford, então acabou sugando o baterista da banda dela, né? O Eric Singer, que depois tocou também, então continuou tocando de novo com o Alice Cooper, tocou em mais um disco do Black Sabbath, tocou no The Cult, até entrar no Kiss e ficar por um longo período substituindo o Eric Carr, né? E deu uma saída lá quando o Kiss voltou com a formação original, e quando o Peter Criss e esse Frehley saíram, ele voltou e usurpou a maquiagem do Peter Criss, né? Mas isso aí é outra história. Mas é o Eric Singer aí que vocês conhecem bem, grande baterista que estraçalhou nesse disco aqui, como lhe é peculiar. O baixista, Dave The Beats Spitz. Dave Spitz. Algo a ver com Dan Spitz do Anthrax? Sim. Esse baixista é irmão do guitarrista Dan Spitz do Anthrax, tá? Ele gravou esse disco aqui e o seguinte, o Eternal Idol, com o Black Sabbath. E os dois músicos experientes, além do Tony Iommi, né? O Geoff Nichols, tecladista, que desde os anos 70, né? Começou lá nos anos 70 tocando no excelente grupo britânico Geordie, e desde os anos 80 estava envolvido com o Black Sabbath, né? No Geordie ele era guitarrista também, no Black Sabbath ele entrou no Heaven and Hell para fazer teclados e ficou, né? Estava aí ainda. Dessa vez ele foi efetivado na banda. E nos vocais, ninguém menos do que o grande Glenn Hughes, o célebre baixista vocalista do Trapeze e do Deep Purple. Só que aqui ele não tocou o baixo, tá? O baixo aqui foi todo do Dan Spitz, ou melhor, do Dave Spitz, né? O Dan Spitz é o irmão dele. O baixo aqui foi todo do Dave Spitz, e o Glenn Hughes só fez vocais, e que vocais, hein? E que vocais, ó. Tá certo que depois ele tava com sérios problemas aqui, porque ele tinha sofrido um acidente e tal, tomou lá alguns remédios. Como eu já falei para vocês, eu explico tudo isso lá naquele disco dos vocalistas, naquele vídeo sobre os vocalistas do Black Sabbath, né? Então ele acabou não concluindo a turnê, que ele teve problemas com a voz, mas aqui no estúdio não. E aqui no estúdio ele foi muitíssimo bem. A parceria dele com o Tony Iommi e com os demais músicos mais jovens e o Geoff Nichols foi excepcional. Foi um revival para ele também, que estava meio sumidaço e meio caidaço. Uma grande volta aos holofotes aí de Glenn Hughes e do Black Sabbath como um todo, num disco sensacional, que nós vamos comentar aqui suas faixas. Olha só, moçada. O petardo abre com In For The Kill, que já chega quebrando tudo. Um arrasa quarteirão para não deixar pedra sobre pedra. E segue com uma maravilhosa balada pesadíssima, No Stranger to Love. A interpretação do Glenn Hughes aqui, espetacular. Bom, aliás, em todas as faixas, né? Uma balada lindíssima e pesadíssima. Uma balada altamente heavy, que eles foram muito felizes em incluí-la aqui. Por falar em não deixar pedra sobre pedra,
A primeira faixa não deixou, né? Mas a terceira faixa voltou com algumas pedras, porque o título é Turn to Stone. E é outro arrasa quarteirão aqui. Tem Sphinx The Guardian, que é um efeito de teclado, sintetizadores, guitarra distorcida, aquela coisa, que dá um clima místico para a faixa título, Seventh Star. Que obra, moçada, que faixa maravilhosa. Cadenciada, devagarzona, como o Black Sabbath sempre fez, lembrando lá aquelas grandes obras, principalmente do Moby Rules lá, The Sign of the Southern Cross, aquelas coisas lá, tá? Então uma coisa assim, Falling off the Edge of the World, né? Lonely is the World, do Heaven and Hell, lembra um pouco isso aí, tá? Uma faixa mística, um riff maravilhoso, um andamento incrível, um baixo espetacular, uma música maravilhosa, inesquecível. Grande, 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 grande. Ó, não tem o que falar, tá? Você tá falando assim, você deve estar pensando aí, né? Ô, cara, você tá com uma tietagem, moçada, ó, não dá, tá? Para um sabá maníaco como eu, não dá para deixar a tietagem de lado comentando uma obra dessa aqui, tá? Lado 2, né, do vinil. Danger Zone. Danger Zone coloca um pé no hard rock, se não dois. Tem um toque de hard rock nessa música aqui, com riffs sensacionais também, um peso sabático incrível. Segue Hard Like You Will, outro momento assim inusitado do disco, porque é um blusão arrastado, longo, sabe, com aquela base inflexível da sessão rítmica aqui, baixo e bateria fazendo aquela base inflexível para a guitarra viajar por cima daquilo lá, e um vocal alucinado, inspiradíssimo de Mr. Glenn Hughes por cima de tudo aquilo. Angry Heart segue depois, também com, assim, lembrando um pouco o velho estilo do Black Sabbath, quando eles faziam algumas concessões, assim, meio de leve no pesado, né, ao hard rock, uma faixa maravilhosa também, que emenda com In Memory. In Memory é uma balada semiacústica, porque ao invés da guitarra, Tony Iommi tocou um violão aqui, uma guitarra acústica, né? Só que ela não é uma balada romântica como no Stranger to Love, é uma balada melancólica e triste, porque Tony Iommi a fez, tem uma letra bem triste também, Tony Iommi a fez para homenagear seu pai, que havia morrido pouco tempo antes dele começar a trabalhar nesse disco aqui. De qualquer forma, se você deixar essa melancolia de lado, é uma belíssima faixa para fechar esse disco sensacional. Moçada, Tony Iommi nasceu para gênio e nunca conseguiu se livrar desse destino, tá? Não foi aqui que ele fez isso, tá? Um disco genial, músicos fantásticos, músicas maravilhosas, muito mais do que obrigatório. Se você não conhece, é um crime metálico. Eu já falei aqui de crimes contra o heavy metal, né? Não conhecer esse disco é um deles, tá? Então, moçada, quem conhece sabe o que eu tô falando. Quem não conhece, corre lá, porque isso aqui, vai lá e pague a sua pena de não tê-lo conhecido ainda. Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!